Os Canudos e os Cangaceiros. Resistência e revolta no sertão brasileiro. A Guerra de Canudos e o fenômeno do cangaço são capítulos fascinantes e trágicos da história brasileira, enraizados nas vastas e áridas paisagens do Nordeste. Esses eventos, entrelaçados por um fio comum de resistência e luta, refletem a complexidade social e política do Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX. Guerra de Canudos, um movimento de fé e desespero. A Guerra de Canudos, também conhecida como Revolução ou Insurreição de Canudos, foi um confronto violento que ocorreu entre 1896 e 1897, na comunidade de Canudos, situada no interior da Bahia. Este episódio emergiu de um cenário de crise econômica e social profunda, marcado por latifúndios improdutivos, secas cíclicas e desemprego crônico. A região era assolada pela pobreza extrema, e a população via em Antônio Conselheiro um líder carismático que prometia salvação divina e uma vida melhor. Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, era um pregador errante que atraía multidões com suas mensagens de fé e justiça social. Ele fundou Canudos como um refúgio para os marginalizados, onde pregava uma vida comunitária e autossuficiente, livre da opressão dos latifundiários e das autoridades. Os sertanejos de Canudos inicialmente não contestavam o regime republicano recém-adotado no Brasil. Suas mobilizações eram esporádicas e focadas contra a municipalização da cobrança de impostos. No entanto, a crescente migração de pessoas para Canudos e a independência econômica da comunidade começaram a incomodar os latifundiários, o clero e a imprensa. Estes setores passaram a pintar Antônio Conselheiro e seus seguidores como perigosos monarquistas, conspirando contra a República. As tensões culminaram em uma série de expedições militares enviadas pelo governo para destruir Canudos. A primeira expedição, composta por uma pequena força militar, subestimou a determinação e a capacidade de resistência dos sertanejos e foi facilmente derrotada. As subsequentes expedições, incluindo uma liderada pelo temido coronel Antônio Moreira César, conhecido como Corta-Cabeças por sua brutalidade, também encontraram forte resistência. A resistência feroz dos sertanejos apavorou o país, especialmente após a derrota do exército em 3 expedições. A guerra terminou com a destruição total de Canudos e a morte de mais de 6.000 sertanejos, um massacre que marcou profundamente a história do Brasil. Todas as casas foram queimadas e destruídas, e a comunidade foi dizimada, mas o espírito de luta dos sertanejos deixou um legado duradouro. O cangaço, rebeldia e sobrevivência no sertão. Paralelamente, o cangaço se desenrolava como um fenômeno social e criminal que varria o sertão nordestino. Desde meados do século XIX até o início do século XX, grupos de cangaceiros percorriam a região, praticando roubos, sequestros e ataques a fazendas e armazéns. Sem moradia fixa, esses bandos viviam em constante movimento, fugindo e se escondendo das autoridades. O mais famoso desses cangaceiros foi Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião. Lampião, muitas vezes referido como o Rei do Cangaço, liderava um dos mais temidos bandos de cangaceiros. Ele se tornou uma lenda viva, conhecido tanto por sua brutalidade quanto por sua habilidade estratégica. Os cangaceiros, muitas vezes, eram vistos como heróis pelos pobres sertanejos, já que atacavam os poderosos coronéis e distribuíam parte do saque entre os necessitados. A origem do cangaço estava profundamente enraizada nas mesmas condições que deram origem a Canudos: a pobreza extrema, a seca incessante e a injustiça social. As histórias de Lampião e seus seguidores são repletas de atos de bravura e terror, refletindo a dualidade do cangaço como um símbolo de resistência e criminalidade. A intersecção entre Canudos e o cangaço. Durante a Guerra de Canudos, houve uma interação notável entre os seguidores de Antônio Conselheiro e os cangaceiros. A figura de Lampião e seus bandos, embora posteriores ao evento, ecoa o mesmo espírito de resistência que marcou Canudos. Alguns cangaceiros se uniram aos sertanejos na luta contra as forças republicanas, enquanto outros, por diversas razões, se aliaram ao governo. Essa aliança refletia a complexidade das lealdades e motivações da época. A destruição de Canudos não significou o fim da resistência no sertão. Pelo contrário, o espírito de luta e a busca por justiça continuaram a reverberar através das ações dos cangaceiros. Eles mantiveram viva a chama da rebeldia contra a opressão e a exploração, perpetuando o legado de Canudos em suas próprias batalhas. Impacto e legado. A Guerra de Canudos e o cangaço deixaram marcas profundas na sociedade brasileira. Canudos se tornou um símbolo da luta contra a opressão e a injustiça, inspirando obras literárias como Os Sertões de Euclides da Cunha,
que documentou o conflito com uma perspectiva crítica e empática. O cangaço, por sua vez, entrou para o imaginário popular como uma forma de resistência às duras condições do sertão, ao mesmo tempo que gerou controvérsias sobre os métodos violentos utilizados pelos cangaceiros. Esses eventos também tiveram consequências políticas. A repressão brutal em Canudos e a contínua luta contra os cangaceiros destacaram as falhas do governo republicano em lidar com as questões sociais e econômicas do Nordeste. A resposta militar e a violência estatal reforçaram a percepção de um governo desconectado das necessidades do povo. Conclusão: um legado de resistência à Guerra de Canudos e o cangaço são manifestações poderosas do espírito de resistência do sertanejo brasileiro. Ambas as histórias, embora marcadas por violência e sofrimento, também são testemunhos da luta por dignidade e justiça em meio às adversidades extremas. A memória de Canudos e dos cangaceiros continua a inspirar e a desafiar as narrativas simplistas sobre o sertão e seu povo, lembrando-nos da complexidade e da riqueza da história brasileira. Agradecemos por assistir. Não se esqueça de curtir